Amós, demonstrando a necessidade de buscar a Deus. Amós está denunciando a forma errada do povo em buscar a Deus. Ele está mostrando o quanto Deus exige de cada um de nós a atitude certa e errada que temos praticado na sua busca. O povo estava fazendo do santuário o lugar específico da manifestação de Deus, não um lugar de adoração sim de pecado. Israel imaginava que poderia buscar a Deus, e cometendo injustiça, negando o direito das pessoas, envolvido na prostituição e todo tipo de pecado. Por estavam morrendo espiritualmente. Culto onde Deus não é verdadeiramente adorado, não produz vida, mas morte espiritual. Deus não aceita qualquer coisa maquiada como culto. Ele exige ser o centro da adoração, a periferia do coração não admite. Israel procedia desta maneira, então a sua ida ao santuário em vez de agradar a Deus, tornava em pecado. Em vez de culto trazia juízo para si, em vez de edificação condenação. Em vez de salvação perdição, em vez de alegria tristeza, em vez da santidade libertinagem. Por dizer o culto de Israel o povo não passava de um ritual de pecado. Tudo sendo contemplado por Deus, que ao seu tempo reprova e repudia aquela demonstração de incredulidade do povo. Pelo fato do culto ter tornado um ritual morto, sem motivação e envolvimento do povo com o coração, Deus anuncia a sentença. Para evitar que corremos o mesmo risco, aprende aqui lições nesse texto. Quero compartilhar com você qual deve ser a atitude correta quando buscamos a Deus. Não apenas ir a um santuário, mas ser um santuário. Existia e existe um grande equívoco da nossa parte em compreender o significado em buscar a Deus. Israel buscava no santuário ao Senhor, como fizeram os patriarcas. Deus de fato havia revelado em lugar específico. Esses lugares tornaram santuário, mas com o passar do tempo não significava mais nada. O povo apenas cumpria um ritual anual. O culto a Deus não passava do tamanho do próprio santuário. Isaías chega a afirmar que Deus queria outra postura do povo, coração quebrantado, não mais sacrifício. Mesmo repete em dias de hoje, temos oferecido um culto a Deus apenas neste local, nada mais que isso. Isso quando nosso corpo está no templo e o coração e pensamento longe daqui. Não sabemos que texto foi pregado, o que foi trado na mensagem, que significa para minha vida. Não oramos e nem acompanhamos a oração do irmão. Não participamos do louvor, nem sei que foi cantado. O culto foi apenas um formalismo, e isso não traz vida. Para Deus apenas ir ao santuário nada significa, é apenas cumprir um ritual como Israel. No entanto, seu culto foi reprovado. Ser um santuário significa adorar o Senhor constantemente. É ter uma vida de adoração não apenas no templo, é certeza que o culto continua durante a semana toda. Estar consciente da minha responsabilidade de cristão. Demonstrar ser um verdadeiro discípulo. Prezar pelos frutos do Espírito. Agradar a Deus com atos e atitudes. Entender que ser sal e luz é meu dever. Sendo um santuário, não resta dúvida que minha adoração não será apenas de momentos. Paulo afirma que somos santuário do Senhor. É uma questão pessoal, não apenas coletiva. Somos sinceros em dizer que somos influenciados pelas pessoas em toda decisão, sem falar que no buscar a Deus, as pessoas colocam-se em oposição. Quantas pessoas deixaram de buscar e viver para Deus, não por elas mesmas, sim pelas influências de outros. O culto a Deus é uma experiência individual, embora temos a visão da coletividade. Não desta maneira que Deus nos contempla, Ele olha para o meu interior, não do outro. Para muitas pessoas o culto está na dependência ou presença do outro. Israel apresentava coletivamente diante de Deus, e fazia do culto um momento superficial. Por isso sua busca a Deus não passava de um tempo perdido. Em dias atuais, quantas pessoas não comparecem à igreja por causa do outro? São pessoas que não conseguem caminhar por conta própria.